ela pura e inocente. Só queria pagar a conta do irmão doente. Mas o milionário surgiu com uma oferta impossível de recusar. Antes de seguir, inscreva-se no canal e comente de onde você nos assiste. Suas mensagens me motivam a trazer histórias como essa. O sangue escorria pelas mãos de Clarice Moreno, enquanto ela pressionava com força a artéria rompida no pescoço do cavalo baio, que se debatia na mesa cirúrgica do Hospital Veterinário Universitário. Eram 2h de uma terça-feira chuvosa, e aquela era sua 16ª hora ininterrupta de trabalho. Durante o dia, ela atendera consultas na Clínica Veterinária São Francisco, no bairro Jardim das Acácias, e agora fazia plantão noturno no Hospital Universitário, porque cada hora de experiência com grandes animais valia ouro para uma veterinária jovem que sonhava em se especializar. O animal havia chegado em estado crítico, vítima de um acidente brutal que rasgara músculos e perfurara vasos sanguíneos importantes. Qualquer erro seu significaria a morte de um cavalo puro sangue que valia mais que sua casa, seu carro e todos os seus sonhos juntos. Doutor Henrique, preciso de mais gaze, gritou ela para o professor que a auxiliava na cirurgia de emergência. Clarice, esse cavalo já era. A hemorragia é muito severa. Já perdemos muito tempo. Não é não. Ainda dá para salvar. Suas mãos pequenas, mas firmes, trabalhavam com precisão cirúrgica, suturando vasos enquanto seus olhos escuros permaneciam concentrados, como se o mundo inteiro se resumisse àquela mesa de operação. Havia algo na determinação daquela jovem veterinária de 23 anos que impressionava até os professores mais experientes. Clarice não salvava animais apenas por profissão. Ela os salvava como se a vida de cada um importasse pessoalmente para ela. Do lado de fora da sala cirúrgica, Roberto Damasceno caminhava de um lado para o outro no corredor do hospital veterinário, suas roupas caras contrastando com o ambiente acadêmico da universidade. Ele havia percorrido 3 clínicas particulares caríssimas naquela noite, e em todas havia ouvido a mesma sentença de morte para a tempestade. Não há nada a fazer, Sr. Damasceno. O senhor deveria considerar o sacrifício humanitário. Mas Roberto não conseguia desistir. Tempestade não era apenas um cavalo de corrida avaliado em R$300 mil. Era o último presente que havia dado ao filho Pedrinho no aniversário de 8 anos, 3 meses antes do acidente fatal. O menino havia escolhido o nome. Havia passado tardes inteiras escovando a crina do animal. Havia sonhado em treinar o cavalo para competições. Quando ficasse mais velho, perder Tempestade seria como perder o último pedaço físico da memória do filho. A porta da sala cirúrgica se abriu e Clarice saiu com um jaleco manchado de sangue, os cabelos castanhos grudados de suor no rosto, mas com um sorriso cansado que iluminou toda sua expressão delicada. Roberto sentiu algo estranho se mover no peito ao vê-la, uma sensação que não experimentava há anos. Como ele está? Perguntou Roberto, se aproximando dela com ansiedade. Vivo. E vai continuar vivo. Tem certeza? Absoluta. Foi uma cirurgia complexa, mas conseguimos estancar a hemorragia e suturar todos os vasos rompidos. Ele vai precisar de cuidados intensivos pelos próximos 5 dias, mas se recuperará completamente. Roberto fechou os olhos e respirou fundo, sentindo um alívio que quase o fez chorar. Doutora, como posso agradecer? Não precisa agradecer. É o meu trabalho. Trabalho? A senhora acabou de fazer um milagre. 3 veterinários disseram que não havia esperança. Clarice sorriu com uma timidez que contrastava com a segurança que havia demonstrado na cirurgia. Não faço milagres. É muito amor pelos animais e um pouco de teimosia. Teimosia?
Eu não gosto de perder, principalmente quando sei que posso ganhar. Roberto a estudou com atenção renovada. Havia algo naquela jovem veterinária que o intrigava profundamente. Não era apenas a competência profissional que havia salvado o Tempestade, mas a forma como ela falava sobre não gostar de perder, como se carregasse batalhas pessoais que iam muito além da medicina veterinária. Qual é seu nome completo? Clarice Moreno. E o senhor é Roberto Damasceno, da Damasceno Agropecuária, não é? Conhece minha empresa? Todo mundo na região conhece. O senhor tem a maior rede de frigoríficos e aras do estado. Roberto observou o hospital ao redor, notando a estrutura acadêmica, os equipamentos modernos, mas não luxuosos, o ambiente de ensino que contrastava com as clínicas particulares, caras onde costumava levar seus animais. Por que uma veterinária tão competente trabalha aqui à noite? Não deve pagar muito bem. Clarice hesitou, e Roberto percebeu que havia tocado em algo sensível. Eu trabalho numa clínica de bairro durante o dia. Venho aqui para ganhar experiência com grandes animais. E não é cansativo. Trabalhar dia e noite. É necessário. Como assim necessário? Senhor Damasceno, são 3 da manhã e eu acabei de operar seu cavalo durante 4 horas. Posso ir para casa agora? Roberto sorriu pela primeira vez em meses. Havia algo na forma direta como ela falava que o desarmava completamente. Claro. Desculpe pela curiosidade excessiva. É que raramente encontro alguém tão dedicado ao que faz. O senhor deve conhecer muita gente dedicada. Não se constrói um império como o seu sem isso. Conheço gente ambiciosa. Dedicação verdadeira é diferente. Clarice tirou as luvas cirúrgicas, revelando mãos pequenas com calos que denunciavam muito trabalho físico. Seu cavalo vai ficar internado aqui pelos próximos 5 dias. O senhor pode ligar amanhã, depois das 8, para saber como ele passou a noite. Eu prefiro vir pessoalmente, se não for incômodo. Não é incômodo. Mas só pode visitar durante o horário permitido, das 2 às 6 da tarde. Perfeito. Até amanhã, então, doutora Clarice. Até amanhã, senhor Damasceno. Quando Roberto saiu do hospital e entrou na picape prata, ficou alguns minutos parado no estacionamento, pensando na jovem veterinária que havia salvado a última lembrança física do filho com uma determinação que ele reconhecia em si mesmo. Tempestade não era apenas um cavalo, era o último elo com Pedrinho. E aquela mulher havia entendido isso sem que ele precisasse explicar. Havia algo em Clarice Moreno que despertava nele um interesse que ia muito além da gratidão profissional. Era a forma como ela havia lutado por um animal que outros haviam desenganado. A determinação em seus olhos escuros, a mistura de competência e vulnerabilidade que o intrigava de uma forma que não conseguia explicar. Naquele momento, Roberto não fazia ideia de que acabara de conhecer a mulher que mudaria sua vida para sempre, nem que os próximos dias trariam revelações que o fariam questionar tudo o que achava saber sobre amor, perda e segundas chances. No dia seguinte, Roberto apareceu no Hospital Veterinário Universitário exatamente às 2 da tarde, carregando um buquê de flores amarelas que havia comprado numa floricultura cara do centro da cidade. Ele havia passado a manhã inteira pensando em Clarice, na forma como ela havia trabalhado incansavelmente para salvar Tempestade, no sorriso cansado, mas genuíno que havia iluminado todo o rosto dela quando anunciou o sucesso da cirurgia. "Senhor Damasceno!" exclamou a recepcionista do hospital ao vê-lo. "Veio ver o Tempestade?" "Vim, sim." "A doutora Clarice está aqui?" "Está, sim." "Ela passou a manhã toda cuidando dele. Deve estar no setor de grandes animais."
Roberto encontrou Clarice no box onde Tempestade se recuperava, aplicando soro no animal com movimentos cuidadosos e precisos. Ela usava um jaleco branco sobre uma blusa azul clara, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, e havia uma concentração serena em sua expressão que fez o coração dele acelerar sem motivo aparente. Como ele está hoje? Perguntou Roberto, se aproximando do box. Clarice se virou surpresa por vê-lo tão cedo. Senhor Damasceno, muito melhor. Passou uma noite tranquila, está comendo e bebendo normalmente. Que alívio! Roberto estendeu o buquê de flores para ela, um gesto que fez Clarice corar instantaneamente. Isso é para a senhora? Um agradecimento pelo que fez ontem. Senhor Damasceno não precisava... Roberto, pode me chamar de Roberto. E sim, precisava. A senhora salvou algo muito importante para mim. Ele é especial? Muito especial. Foi o último presente que dei para meu filho. Clarice aceitou as flores, notando como as mãos dele tremeram ligeiramente quando as palavras "meu filho" saíram de sua boca. O senhor tem um filho? Tinha, corrigiu Roberto, a voz ficando mais baixa. Pedrinho morreu há 2 anos. Acidente numa das minhas fazendas. O peso da dor na voz dele fez Clarice esquecer completamente das flores. Sinto muito. Que tragédia! Ele adorava cavalos, queria ser veterinário quando crescesse, igual você. Havia algo na forma como Roberto falava do filho que tocou Clarice profundamente. Não era apenas tristeza, mas um amor tão intenso que continuava vivo mesmo depois da perda. Quantos anos ele tinha? 8. Era esperto, curioso, cheio de vida. Tempestade foi o presente de aniversário dele. Por isso eu não podia deixar. Roberto parou no meio da frase, percebendo que estava compartilhando intimidades com uma estranha. Mas havia algo nos olhos escuros de Clarice que o encorajava a continuar falando. Por isso o senhor não podia deixar ele morrer, completou ela suavemente. Exato. Seria como perder Pedrinho de novo. Clarice se aproximou de Tempestade, que estava mais alerta que na noite anterior, e acariciou suavemente o pescoço do animal. Ele é lindo! Seu filho tinha bom gosto. Tinha mesmo. Para muitas coisas. Roberto observou Clarice interagir com Tempestade, notando como o cavalo reagia positivamente ao toque dela, como se reconhecesse nela alguém que genuinamente se importava. Havia uma delicadeza natural em seus movimentos que contrastava com a determinação feroz que ela havia demonstrado na cirurgia. Doutora Clarice, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que trabalha tanto? Clínica durante o dia, plantão à noite, deve ser exaustivo. Clarice hesitou, percebendo que estava entrando em território pessoal com um homem que mal conhecia. Mas havia uma sinceridade genuína na curiosidade dele que a fez baixar a guarda. Tenho responsabilidades financeiras. Que tipo de responsabilidades? Familiares. Roberto percebeu que ela não queria dar detalhes, então mudou de tática. A senhora é casada? A pergunta direta a pegou desprevenida. Não. Por que quer saber? Curiosidade, uma mulher tão competente e... bonita como a senhora deve ter alguém especial na vida. O elogio fez Clarice corar novamente. Não tenho tempo para relacionamentos. Oh, como assim não tem tempo? Trabalho muito e tenho outras prioridades. Roberto começou a perceber que havia mais complexidade na vida de Clarice do que ela deixava transparecer. A forma como evitava falar sobre si mesma, como desviava de perguntas pessoais, como falava em responsabilidades familiares, tudo isso despertou sua curiosidade ainda mais. Doutora, posso sugerir uma coisa? Pode. Que tal almoçarmos juntos hoje? Há um restaurante bom perto daqui. Nada formal,
Só uma forma de eu agradecer adequadamente pelo que fez. Clarice olhou para ele com surpresa. Senhor Roberto, eu não sei se é uma boa ideia. Por que não seria? Porque somos de mundos muito diferentes. E daí? E daí que o senhor é Roberto Damasceno, empresário bem-sucedido, e eu sou uma veterinária que trabalha dia e noite para conseguir pagar as contas. Roberto se aproximou dela, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o perfume masculino discreto que ele usava. Clarice, posso ser direto? Pode. Mundos diferentes podem se completar perfeitamente. O senhor nem me conhece direito. Então me dê a chance de conhecer. Um almoço simples, uma conversa, nada comprometedor. Clarice olhou para a tempestade, depois para Roberto, vendo nos olhos verdes dele uma sinceridade que a desarmou completamente. Havia algo naquele homem que despertava nela uma curiosidade que há muito tempo não sentia por ninguém. Só um almoço? Só um almoço. Tem um restaurante por quilo ali perto que é bom e barato. Roberto sorriu. Perfeito. Às 12h30. Às 12h30. E quando Clarice concordou com aquele almoço, ela não fazia ideia de que estava dando o primeiro passo em direção a uma história que mudaria não apenas sua vida, mas também o coração ferido do homem que havia aprendido a viver apenas para trabalhar e se esconder da dor de amar. O restaurante do Mineiro era exatamente o tipo de lugar onde Clarice se sentia confortável. Mesas de madeira rústica, comida caseira no fogão a lenha e preços que não assustavam quem ganhava salário de veterinária de bairro. Roberto havia sugerido um lugar mais sofisticado, mas ela insistiu naquele restaurante por quilo que frequentava quando podia se dar ao luxo de almoçar fora, o que não acontecia com frequência. Está gostoso? Perguntou Clarice, observando Roberto provar o frango com quiabo que ela havia recomendado. Delicioso. Fazia tempo que não comia comida caseira assim. Sério? Mas o senhor deve frequentar restaurantes incríveis. Frequento restaurantes caros. É diferente. Roberto observou Clarice comer com o apetite de quem havia trabalhado 16 horas seguidas e provavelmente não havia tomado café da manhã adequado. Havia uma simplicidade genuína nela que contrastava brutalmente com o mundo de aparências onde ele vivia, onde as pessoas comiam mais para impressionar que por prazer. Clarice, posso fazer uma pergunta que talvez seja indiscreta? Pode, mas não prometo que vou responder. A resposta espirituosa fez Roberto sorrir. Por que trabalha tanto? Não é só dedicação profissional, é outra coisa. Clarice parou de mastigar e ficou alguns segundos em silêncio, decidindo quanta verdade podia compartilhar com aquele homem que mal conhecia, mas que despertava nela uma confiança inexplicável. Tenho um irmão mais novo, Caio. Ele tem 19 anos e nasceu com paralisia cerebral. Ah, meus pais morreram quando eu tinha 18 e ele tinha 14. Desde então, sou eu que cuido de tudo relacionado aos tratamentos dele. Roberto pousou o garfo percebendo que havia tocado no centro da vida de Clarice. Deve ser muito difícil financeiramente. Fisioterapia 3 vezes por semana, fonoaudióloga, medicamentos, consultas com um neurologista, tudo caro. Ele mora com você? Mora com minha tia Norma, irmã da minha mãe. Ela cuida dele durante o dia enquanto eu trabalho, mas eu pago todas as despesas médicas. E não há tratamentos pelo sistema público? Clarice sorriu, com uma amargura que Roberto nunca havia visto nela. Ah, mas a fila de espera para a fisioterapia é de 2 anos, para a fonoaudióloga mais de 1 ano. Caio não pode esperar tanto tempo. Por que não? Porque cada mês que passa sem tratamento adequado é um mês que ele perde em desenvolvimento. Aos 19 anos, ainda há coisas que ele pode melhorar,
músculos que pode fortalecer, movimentos que pode aprender. Roberto começou a entender por que Clarice trabalhava como se a vida dependesse disso. Para ela, realmente dependia. Ele depende completamente de cuidados? Não. Caio é muito independente dentro das limitações dele. Usa cadeira de rodas para distâncias longas, mas caminha pequenos trechos com apoio. O braço esquerdo tem movimentos limitados, mas o direito funciona perfeitamente. E a mente dele é brilhante. A forma como ela falava do irmão, com aquele amor protetor misturado ao orgulho genuíno, fez algo se mover no peito de Roberto. Ele reconhecia aquele tom de voz, aquela dedicação incondicional. Era assim que falava do Pedrinho. Ele estuda? Terminou o ensino médio por supletivo. Queria fazer faculdade de sistemas de informação, mas não sobra dinheiro para mensalidades. Todo centavo vai para os tratamentos e não há perspectiva de melhora na condição dele? Clarice respirou fundo e Roberto viu lágrimas se formarem nos olhos dela. Existe um tratamento experimental nos Estados Unidos, fisioterapia robótica combinada com estimulação elétrica. Já teve resultados incríveis em casos similares ao do Caio. E custa R$500 mil, 250 mil só a viagem e internação, mais 250 mil do tratamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto fez cálculos mentais rapidamente. R$500 mil era o que ele gastava em combustível dos aviões da empresa em 4 meses. Para ele, era dinheiro de caixa. Para Clarice, era impossível. R$500 mil, repetiu ele pensativamente. Eu sei que é absurdo, por isso nem penso muito nisso. Prefiro focar no que posso fazer aqui mesmo. E se fosse possível? Como assim? E se houvesse uma forma de conseguir esse dinheiro? Clarice o olhou com curiosidade. Não há, a não ser que eu venda um rim. E mesmo assim não daria. Roberto sorriu da resposta, mas sua mente já estava trabalhando em possibilidades. Clarice, posso fazer uma proposta para você? Que tipo de proposta? Uma proposta de trabalho. Um trabalho que pagaria exatamente o que você precisa para o tratamento do Caio. O coração de Clarice disparou. Estou ouvindo. Tem uma fazenda a 2 horas daqui. Fazenda Santa Helena. 500 cavalos de elite, entre reprodutores, éguas de cria e potros em treinamento. E preciso de uma veterinária-chefe para coordenar todos os cuidados médicos dos animais. Alguém competente o suficiente para supervisionar uma equipe e morar na propriedade. Clarice franziu as sobrancelhas. Morar na propriedade? A fazenda tem casas para funcionários. Você teria sua própria residência, mas ficaria disponível para emergências. Há outros veterinários na equipe, mas preciso de alguém como chefe. Alguém em quem eu possa confiar completamente. Mas o senhor deve ter veterinários com muito mais experiência interessados. Roberto hesitou. Não podia dizer que estava interessado nela como mulher, que queria tê-la por perto, que havia se encantado pela determinação e pureza dela. Não podia admitir que oferecia R$500 mil, não apenas pelos cavalos, mas pela chance de conhecê-la melhor. Porque ontem à noite você salvou um cavalo que outros veterinários haviam desenganado. Porque trabalha com uma dedicação que raramente vejo. Porque precisa do dinheiro tanto quanto eu preciso de alguém confiável. Quanto tempo seria? 8 meses. De março a outubro. E eu coordenaria outros veterinários? Sim. Há um veterinário fixo lá, Dr. Mateus, mais alguns que vão conforme a necessidade. Mas você seria a responsável técnica por tudo. E o salário? R$500 mil pelos 8 meses. Clarice sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. R$500 mil. O tratamento completo do Caio. A chance de dar a ele tudo o que sempre sonhara em proporcionar.
Eu preciso pensar. Claro. Mas não demora muito. Os cavalos precisam de cuidados especializados. Por que está fazendo isso? Por que está me oferecendo essa oportunidade? Roberto a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Porque acredito que algumas pessoas chegam na nossa vida exatamente quando mais precisamos delas. Naquela tarde, quando Roberto a deixou na porta do hospital veterinário, Clarice percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente e que a decisão que tomasse nas próximas horas determinaria não apenas o futuro de Caio, mas também o seu próprio destino. A casa da tia Norma estava silenciosa quando Clarice chegou às 9 da noite, carregando o buquê de flores amarelas que Roberto havia dado e o peso de uma decisão que podia mudar tudo. Ela encontrou Caio na sala, fazendo exercícios de fisioterapia com a ajuda de Norma, que aos 62 anos tinha a paciência infinita de quem havia criado 5 filhos e agora se dedicava integralmente ao sobrinho que amava como filho. Oi, mana, que flores lindas! Quem deu? Um cliente, respondeu Clarice, evitando mentir diretamente, mas também não querendo explicar ainda. Cliente muito generoso, observou tia Norma com aquele sorriso maroto que Clarice conhecia bem. Deve ser um cliente especial. Tia, posso falar com você um minutinho? Norma Santos era uma mulher pequena e forte, com cabelos grisalhos sempre presos num coque e olhos que sabiam ler pessoas como livros abertos. Ela havia acolhido Clarice e Caio quando os pais morreram, transformando sua casa pequena em lar para 3 pessoas, sem nunca reclamar das dificuldades financeiras que isso trouxera. Claro, filha. Cá, você continua os exercícios sozinho? Claro, tia. Vocês vão falar de mim, né? Caio tinha 19 anos, mas seu sorriso carregava uma inocência que contrastava com a inteligência brilhante que a paralisia cerebral não havia tocado. Ele usava uma cadeira de rodas moderna para se locomover pela casa, mas conseguia ficar de pé e caminhar pequenas distâncias com apoio. Sempre esperto demais para o próprio bem, riu Clarice, bagunçando os cabelos cacheados do irmão. Na cozinha pequena, mas aconchegante, Clarice contou para a tia sobre Roberto, sobre Tempestade, sobre como haviam se conhecido e, finalmente, sobre a proposta que havia mudado tudo. 500 mil reais, repetiu Norma lentamente, se servindo de um café já frio. É muito dinheiro, Clarice. É o dinheiro que o Caio precisa para o tratamento nos Estados Unidos. E você ficaria 8 meses coordenando veterinários numa fazenda? Ficaria, mas não sozinha. Tem outros funcionários, tem casas na propriedade para quem trabalha lá. E esse Roberto, ele mora na fazenda? Não, ele tem apartamento na cidade. Vai lá só quando precisa. Norma ficou olhando pela janela que dava para o quintal, onde havia plantado um jardim pequeno, mas colorido. Clarice, você tem 23 anos. Esta pode ser a oportunidade da sua vida. É uma oportunidade profissional incrível, veterinária-chefe aos 23 anos. E uma chance de o Caio ter o tratamento que merece. A senhora acha que eu devo aceitar? Eu acho que você já decidiu. Só está com medo. Medo do quê? Medo da responsabilidade, medo de coordenar outros veterinários mais experientes, medo de que as coisas deem certo. Clarice sorriu tristemente. Norma a conhecia melhor que ela mesma. 8 meses é muito tempo longe de vocês. Mas pensa no que esses 8 meses podem significar para o futuro do Caio. E se eu não conseguir? E se for difícil demais? Filha, você trabalha 16 horas por dia, há anos sem reclamar. Coordenar veterinários não pode ser mais difícil que isso. Naquela noite, Clarice ficou acordada até tarde,
sentada na beirada da cama de Caio, observando o irmão dormir. Ele havia nascido 3 semanas antes do tempo, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e a falta de oxigênio havia causado a paralisia cerebral que afetava principalmente suas pernas e braço esquerdo. Mas os médicos haviam dito que ele não sobreviveria ao primeiro mês, e ali estava ele, aos 19 anos, forte, inteligente, cheio de sonhos. Eu sei que você está aí, mana, disse Caio sem abrir os olhos. Como sabe? Porque você só fica me olhando dormir quando está preocupada com alguma coisa. Caio se virou na cama, apoiando-se no braço direito para olhar para ela. Mesmo na escuridão do quarto, Clarice conseguia ver o brilho inteligente nos olhos dele. O que está acontecendo? Apareceu uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade muito boa. Que tipo de oportunidade? O tipo que pode pagar seu tratamento nos Estados Unidos. Caio arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas eu teria que morar numa fazenda por 8 meses, longe de vocês. Numa fazenda com cavalos? Sim, seria veterinária-chefe de todos os cavalos da propriedade. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação com a maturidade que havia desenvolvido cedo demais. Mana, você sempre sonhou em trabalhar com cavalos. Sonhei, sim. E seria chefe. Aos 23 anos, seria. Mana, posso dizer uma coisa? Claro, eu não quero que você perca essa chance por minha causa. Não é por sua causa, Ká. É porque vou sentir saudade de vocês. A gente se fala todo dia por telefone e você pode vir nos visitar nos fins de semana. Como posso saber se vou conseguir? Se vou ser boa o suficiente? Porque você é a pessoa mais determinada que eu conheço. Se você aceitar, vai dar certo. Na manhã seguinte, Clarice ligou para Roberto às 8 horas em ponto. Roberto, é a Clarice. Oi, já tomou uma decisão? Tomei. Aceito a proposta. Sério? Sério? Quando o senhor quer que eu comece? Que tal na próxima segunda-feira? Te dou o fim de semana para se organizar. Perfeito. Clarice? Sim, você não vai se arrepender. Prometo que será uma experiência incrível. E quando desligou o telefone, Clarice percebeu que havia acabado de tomar a decisão mais importante da sua vida. Uma decisão que a levaria para uma fazenda cheia de desafios profissionais, mas também para muito perto do homem que havia mexido com seu coração de uma forma que ainda não conseguia compreender completamente. A fazenda Santa Helena surgiu no final da estrada de terra, como uma pequena cidade perdida entre colinas verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Clarice segurou firme o volante do carro emprestado da tia Norma, sentindo o coração acelerar, conforme se aproximava do portão de ferro trabalhado que marcava a entrada da propriedade. Roberto havia oferecido buscá-la, mas ela preferiu ir sozinha, precisando desse tempo para processar a magnitude da mudança que estava fazendo na própria vida. O portão se abriu automaticamente quando ela se aproximou, revelando uma estrada pavimentada que serpenteava por pastos verdejantes onde dezenas de cavalos pastavam tranquilamente. À direita podia haver um conjunto de casas pequenas, mas bem cuidadas, onde certamente moravam os funcionários. À esquerda, estábulos modernos que pareciam saídos de uma revista especializada. E no centro de tudo, uma mansão de 2 andares que dominava a paisagem como um castelo de contos de fadas. Clarice estacionou próximo ao que parecia ser a administração da fazenda, onde viu várias pessoas trabalhando. Um homem de uns 50 anos se aproximou do carro, sorrindo de forma acolhedora. A senhorita deve ser a doutora Clarice. Sou Joaquim, caseiro da fazenda. O doutor Roberto já chegou e está te esperando na casa-sede.
Obrigada, seu Joaquim. É um prazer conhecê-lo. O prazer é nosso, doutora. Fazia tempo que precisávamos de alguém como a senhorita por aqui. Enquanto caminhava em direção à casa-sede, Clarice observou o movimento da fazenda. Havia tratadores cuidando dos cavalos, funcionários da manutenção trabalhando nos pastos e uma energia de lugar próspero e bem organizado. Não era o ambiente isolado que havia imaginado, mas uma verdadeira comunidade rural. Roberto apareceu na varanda antes mesmo dela subir os degraus, caminhando ao seu encontro com um sorriso que misturava alívio e ansiedade. Ele usava jeans e camisa xadrez, roupas casuais que o faziam parecer mais jovem e acessível que os ternos elegantes com que ela estava acostumada a vê-lo. "Chegou bem?" perguntou ele, carregando a mala dela sem que ela precisasse pedir. "Cheguei sim. Esse lugar é impressionante." "É grande, não é?" "Vem, deixa eu te mostrar onde você vai morar." Roberto a conduziu por uma trilha pavimentada que levava ao conjunto de casas dos funcionários. "Aquela ali é da dona Regina, nossa cozinheira", explicou ele, apontando para uma casa com jardim florido. "Ali moram os seguranças noturnos e esta aqui..." Parou diante de uma casa pequena, mais charmosa, com varanda e jardim próprio. "É sua?" "Minha?" "Sua." 2 quartos, cozinha completa, sala, banheiro, tem tudo o que você precisa. Clarice entrou na casa e ficou surpresa com o conforto. Não era luxuosa, mas era aconchegante e muito melhor que qualquer lugar onde já havia morado. Havia móveis novos, geladeira, fogão, até mesmo uma televisão moderna na sala. "Roberto, isso é perfeito! Fico feliz que tenha gostado. Agora vem conhecer sua equipe." A caminhada até os estábulos principais foi uma sequência de apresentações. Dona Regina, uma senhora de 50 anos, com um sorriso caloroso, que insistiu para Clarice almoçar na cozinha coletiva todos os dias. Marcos e João, os seguranças noturnos que garantiram estar sempre disponíveis para qualquer emergência. Os tratadores homens experientes que conheciam cada cavalo pelo nome e personalidade. "E este aqui?" disse Roberto, parando diante de um homem jovem de jaleco branco que organizava medicamentos. "É o doutor Mateus Cardoso, veterinário da fazenda." Mateus se virou, revelando um rosto bonito, cabelos escuros bem cortados e um sorriso encantador que fez Clarice corar ligeiramente. Ele tinha uns 28 anos, forte atlético e a postura confiante de quem sabia ser atraente. "Doutora Clarice, finalmente!" disse Mateus, estendendo a mão para ela com um aperto que durou alguns segundos, a mais que o necessário. Roberto não parava de falar da veterinária excepcional que havia contratado. "Prazer em conhecê-lo, doutor Mateus." "O prazer é todo meu." "E pode me chamar só de Mateus. Afinal, vamos trabalhar muito próximos." Roberto observou a interação entre os dois com uma sensação estranha no peito. Havia algo no jeito como Mateus olhava para Clarice que o incomodou imediatamente, uma apreciação que ia além do interesse profissional. "Mateus pode te mostrar nossa rotina de trabalho", disse Roberto, tentando soar casual. "Ele conhece todos os protocolos da fazenda. Será um prazer mostrar tudo para ela", respondeu Mateus, ainda sorrindo. "Temos cavalos incríveis aqui, doutora. Tenho certeza de que vai se apaixonar por eles." "Já estou apaixonada", disse Clarice, observando os animais nos estábulos. "Nunca vi cavalos tão bonitos." "Você tem experiência com reprodução equina?" perguntou Mateus, se aproximando dela para mostrar uma égua prenha. "Tenho alguma. Na faculdade fiz estágio numa fazenda menor." "Ótimo. Posso te ensinar nossas técnicas específicas. Desenvolvemos alguns protocolos próprios aqui." Roberto sentiu uma pontada de irritação,
ao ouvir Mateus se oferecer para ensinar Clarice, como se ela fosse uma estagiária inexperiente. Clarice é a veterinária-chefe agora, Mateus. Ela que vai coordenar os protocolos. Claro, claro, disse Mateus rapidamente. Mas o sorriso não sumiu do rosto. Só quis dizer que posso ajudar com o que ela precisar. As 2 horas seguintes foram uma imersão completa no universo da Fazenda Santa Helena. Clarice conheceu éguas campeãs de corrida, garanhões de linhagem árabe pura, potros que valiam fortunas. Roberto conhecia a história de cada animal, suas peculiaridades, seus tratamentos específicos, e explicava tudo com uma paixão que contrastava com a tristeza que ela havia percebido quando ele falava da fazenda anteriormente. «Por que você não vinha aqui antes?» perguntou Clarice quando ficaram a sós por alguns minutos. «Porque cada canto deste lugar me lembrava do Pedrinho. Ele adorava esta fazenda. E agora, como está se sentindo hoje?» Roberto olhou ao redor, depois para ela, e sorriu de uma forma que fez o coração de Clarice acelerar. «Hoje está diferente, mais leve. Por quê?» «Porque você trouxe vida nova para este lugar». No final da tarde, quando Roberto se preparou para ir embora, Clarice sentiu uma decepção inesperada. Ela havia gostado da companhia dele, da forma como explicava sobre os cavalos, do jeito como a incluía nas decisões sobre os tratamentos dos animais. «Você volta amanhã?» perguntou ela, tentando soar casual. «Pretendo dar uma passada, sim, ver como você está se adaptando». «Roberto», chamou Mateus, se aproximando dos dois. «Não vai ficar para jantar? Dona Regina sempre faz comida demais e seria uma boa oportunidade para a doutora Clarice conhecer melhor nossa rotina noturna». «Outra hora», disse Roberto secamente. «Tenho compromissos na cidade». Mas quando Roberto entrou na picape e ligou o motor, não conseguiu sair imediatamente. Ficou observando pelo retrovisor Mateus acompanhar Clarice até a casa dela, os dois conversando animadamente, e sentiu algo que não experimentava há anos: ciúmes. Naquela noite, Clarice jantou na cozinha coletiva da fazenda junto com os outros funcionários. Dona Regina havia preparado um banquete e todos fizeram questão de fazê-la se sentir bem-vinda. Mateus se sentou ao lado dela, contando histórias engraçadas sobre os cavalos e fazendo-a rir com uma naturalidade que ela não sentia há muito tempo. «Clarice», disse Mateus quando estavam terminando de comer, «amanhã preciso fazer uma avaliação reprodutiva na Estrela Dourada. Quer acompanhar? Posso te mostrar como fazemos aqui». «Claro, seria ótimo aprender». «Perfeito. Podemos começar cedo antes do Roberto chegar. Assim não atrapalhamos a agenda dele». Havia algo na forma como Mateus disse, a agenda dele, que soou estranha para Clarice, mas ela não soube definir o que. O que não imaginava era que naquele exato momento Roberto dirigia de volta para a cidade, se perguntando se havia sido imprudente demais ao contratar um veterinário jovem e atraente para trabalhar tão próximo da mulher que estava começando a perceber que significava muito mais para ele do que deveria. Na manhã seguinte, Clarice acordou com o som de cavalos relinchando e o cheiro de café forte vindo da cozinha coletiva. Eram 5:30 da manhã, e pela janela podia ver os primeiros raios de sol dourado tingindo os pastos de uma beleza que tirava o fôlego. Havia algo mágico naquele lugar que a fazia se sentir em casa de uma forma que nunca havia experimentado. «Bom dia, doutora», cumprimentou Dona Regina quando Clarice apareceu na cozinha. Café fresquinho e pão de queijo ainda quentinho. «Bom dia, Dona Regina. Que cheiro maravilhoso. A senhorita dormiu bem? A casa está do seu agrado?» «Perfeita. Muito obrigada por tudo».
Mateus apareceu na cozinha poucos minutos depois, já uniformizado e com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Pronta para conhecer os segredos da Estrela Dourada? Prontíssima. Ótimo. Ela é uma égua especial, meio temperamental, mas quando confia na gente, é muito dócil. Durante a caminhada até os estábulos, Mateus contou sobre sua trajetória profissional. Havia se formado na mesma universidade que Clarice, 2 anos antes, e trabalhava na fazenda há 8 meses. Era competente, dedicado e claramente apaixonado pelo que fazia. Clarice, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode! Como uma veterinária tão jovem conseguiu impressionar Roberto Damasceno a ponto dele te oferecer o cargo de chefe? A pergunta a pegou desprevenida. Salvei um cavalo dele, o Tempestade. Deve ter sido uma cirurgia e tanto. Foi complicada, mas deu certo. Roberto falou que você trabalha numa clínica de bairro. Não deve ser fácil trabalhar com recursos limitados. Não é, mas a gente se vira. Mateus parou de caminhar e olhou para ela com uma intensidade que a deixou ligeiramente desconfortável. Sabe, Clarice, é raro encontrar alguém com sua dedicação e sua idade. Obrigada. Não foi elogio, foi constatação. Você é especial. Antes que Clarice pudesse responder, o som de uma picape se aproximando chamou a atenção dos dois. Roberto apareceu dirigindo mais rápido que o habitual, como se tivesse pressa de chegar. Roberto chegou cedo hoje, observou Mateus com um tom que Clarice não conseguiu interpretar. Roberto desceu da picape com uma expressão séria e caminhou diretamente na direção deles. Usava jeans e camisa social, uma combinação que o deixava incrivelmente atraente. E havia algo na postura dele que falava de um homem determinado a marcar território. Bom dia, disse ele, olhando diretamente para Clarice. Como foi sua primeira noite? Muito boa. A casa é perfeita. Obrigada. E o trabalho? Já começaram? Íamos avaliar a Estrela Dourada, respondeu Mateus. Fazer ultrassom reprodutivo. Ótimo. Posso acompanhar? A pergunta soou mais como afirmação, e Mateus percebeu imediatamente que Roberto não estava ali apenas para supervisionar o trabalho. Claro, disse Mateus, forçando um sorriso. Quanto mais gente acompanhando, melhor. Os próximos 40 minutos foram uma dança sutil de tensões não ditas. Mateus explicava procedimentos para Clarice com uma proximidade física que fazia Roberto apertar os punhos. Roberto interferia nas explicações com observações técnicas que deixavam claro seu conhecimento superior sobre os animais. Clarice trabalhava concentrada, percebendo a estranha dinâmica entre os dois homens, mas sem entender completamente o que estava acontecendo. A estrela está com 23 dias de gestação, anunciou Clarice depois de terminar o ultrassom. Tudo perfeito. Excelente trabalho, disse Roberto, se aproximando dela para ver as imagens. Você tem mão muito boa com o ultrassom. Obrigada. Clarice realmente tem talento natural, concordou Mateus. Vai ser um prazer trabalhar com alguém tão competente. Havia algo na forma como Mateus disse, prazer, que fez Roberto sentir vontade de socá-lo, mas ele se controlou. Mateus, você pode verificar os outros cavalos do setor B? Quero mostrar o setor A para Clarice. Claro, disse Mateus, claramente contrariado por ser dispensado. Clarice, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só me chamar. Quando ficaram sozinhos, Roberto conduziu Clarice até um pasto afastado, onde pastavam alguns dos cavalos mais valiosos da fazenda. Havia algo diferente no comportamento dele, uma nervosidade que contrastava com a segurança habitual. Roberto, está tudo bem? Está, é só que... Como você está achando o trabalho aqui? Incrível. Os cavalos são magníficos, a estrutura é perfeita. E a equipe?
Está se sentindo à vontade? Sim, todos são muito simpáticos. O Mateus parece muito competente. Parece mesmo, disse Roberto com um tom que Clarice não conseguiu interpretar. Ele é próximo demais. Como assim, próximo demais? Roberto hesitou, percebendo que estava revelando ciúmes de uma forma pouco profissional. Nada. Só quero ter certeza de que você está confortável. Estou super confortável. Naquela tarde, durante o almoço na cozinha coletiva, Roberto fez algo que surpreendeu a todos. Anunciou que ficaria na fazenda pelos próximos dias. Como assim ficaria? Perguntou o seu Joaquim, visivelmente surpreso. Vou me instalar na casa-sede por uns dias, supervisionar a adaptação da doutora Clarice, verificar alguns protocolos. Dona Regina quase derrubou a panela que segurava. O senhor vai morar aqui, na fazenda? Temporariamente. Mas o senhor nunca ficou aqui desde o acidente do menino. Pois agora vou ficar. Mateus observou Roberto com uma expressão que misturava surpresa e compreensão. Estava claro que o patrão havia decidido marcar presença e não era difícil imaginar por quê. Vai ser bom ter o senhor por aqui, disse Mateus diplomaticamente. Clarice pode aprender muito observando como o senhor cuida dos cavalos. Pode mesmo, concordou Roberto olhando diretamente para Mateus. E eu posso supervisionar como todos estão trabalhando. Naquela noite, depois do jantar, Roberto chamou Clarice para uma caminhada pelos pastos. Havia lua cheia e os cavalos pareciam fantasmas elegantes pastando sob a luz prateada. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz aqui? Muito feliz. Por quê? Porque quero ter certeza de que fiz a escolha certa te trazendo para cá. Roberto, posso te fazer uma pergunta agora? Pode. Por que você realmente decidiu ficar na fazenda? Você mesmo disse que não conseguia vir aqui. Roberto parou de caminhar e olhou para ela sob a luz da lua. Havia algo na vulnerabilidade do momento, na beleza dela iluminada pela luz prateada, e fez todas as suas defesas desabarem. Porque não consigo ficar longe de você. A confissão saiu mais facilmente do que ele esperava e ficou suspensa no ar entre eles como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. Roberto, eu sei que não deveria estar dizendo isso. Sei que você trabalha para mim, que há uma diferença de idade que complicaria tudo. E por que está dizendo mesmo assim? Porque a vida é curta demais para desperdiçar oportunidades de ser feliz. E quando Roberto se inclinou lentamente na direção dela, Clarice não recuou, não desviou o olhar. E quando os lábios dele tocaram os dela suavemente sob a luz da lua, ela soube que sua vida havia mudado para sempre e que os próximos meses seriam muito mais complexos e intensos do que qualquer contrato de trabalho poderia prever. O primeiro beijo entre Roberto e Clarice transformou completamente a dinâmica da fazenda Santa Helena. Nos dias que se seguiram, havia uma energia nova no ar, uma tensão deliciosa que todos os funcionários percebiam, mas fingiam não notar. Roberto não apenas decidiu ficar na fazenda, como também se mudou definitivamente para a casa-sede, causando um alvoroço entre os empregados que há 2 anos não viam o patrão passar uma noite sequer naquele lugar. Nunca pensei que veria o dia, comentou Dona Regina com seu Joaquim enquanto preparavam o café da manhã. O doutor Roberto dormindo na fazenda de novo. E olha o jeito que ele olha para a doutorinha, respondeu Joaquim com um sorriso maroto. Parece um menino apaixonado. Clarice tentava manter o profissionalismo durante o dia, mas era impossível ignorar a forma como Roberto encontrava desculpas para aparecer onde quer que ela estivesse trabalhando. Se ela estava no estábulo, medicando cavalos, ele aparecia para verificar os animais. Se estava no laboratório analisando exames,
ele surgia com dúvidas administrativas. E sempre, sempre, havia aqueles olhares carregados de significado que faziam o coração dela acelerar. Clarice, disse Mateus numa manhã de quinta-feira, encontrando-a sozinha no consultório veterinário. Posso falar uma coisa com você? Claro, Mateus. Você percebeu que o Roberto está diferente desde que você chegou? Diferente como? Mais presente, mais interessado nos detalhes da fazenda. Mas Mateus hesitou, como se procurasse as palavras certas. Mais territorialista. Clarice corou ligeiramente. Não sei do que você está falando. Clarice, somos colegas. Podemos ser honestos um com o outro. Está bem. E o que você quer dizer com isso? Mateus se aproximou dela, baixando a voz. Que é óbvio que ele está interessado em você e que isso pode complicar as coisas aqui. Que tipo de complicações? Do tipo que podem te prejudicar profissionalmente. Você é jovem, bonita, competente. Se as pessoas começarem a achar que sua posição aqui é mais por interesse pessoal dele do que por mérito, meu mérito está provado no meu trabalho. Eu sei disso, mas as pessoas fofocam. E Roberto Damasceno tem fama de, vamos dizer, de gostar de mulheres bonitas. A observação atingiu Clarice como um tapa na cara. O que você quer dizer com isso? Que ele foi casado, se divorciou e desde então teve algumas aventuras, sempre com mulheres mais novas. Mateus, não acho que devemos estar falando sobre isso. Clarice, eu me importo com você, como colega e como... bem, como homem também. A confissão fez Clarice dar um passo para trás. Mateus, eu sei que mal nos conhecemos, mas há algo em você que me chama a atenção desde o primeiro dia. Você é diferente de todas as mulheres que já conheci. Mateus, você está sendo inadequado. Estou sendo honesto e quero que você saiba que, se precisar de alguém para conversar, alguém da sua idade, alguém que entenda os desafios que você está enfrentando aqui, pode contar comigo. Naquele momento, Roberto apareceu na porta do consultório e, pela expressão no rosto dele, era óbvio que havia ouvido pelo menos parte da conversa. Seus olhos verdes brilhavam com uma frieza que Clarice nunca havia visto antes. Mateus, preciso falar com você. Agora! Claro, Roberto. Em particular, Clarice saiu do consultório, mas não conseguiu evitar ouvir as vozes alteradas dos dois homens através da porta. Roberto estava claramente estabelecendo limites e Mateus estava se defendendo de uma forma que tornava óbvio que havia tensão entre eles que ia muito além de questões profissionais. Você está fora de linha, disse Roberto com voz controlada, mas gelada. Estou apenas sendo amigo de uma colega de trabalho. Amigo ou interessado? E se eu estiver interessado? Ela é solteira. Eu também. Temos a mesma idade. Ela é minha funcionária. E você também. Ah, então é isso? Ela é sua propriedade? Cuidado com suas palavras, Mateus. Roberto, com todo respeito, você não pode proibir dois adultos de se interessarem um pelo outro. Posso proibir relacionamentos que afetem o trabalho na minha fazenda. E o seu interesse por ela? Isso não afeta o trabalho? O silêncio que se seguiu foi pesado e Clarice percebeu que havia se tornado o centro de uma disputa que não havia pedido nem queria. Quando Roberto saiu do consultório e a encontrou no corredor, a expressão dele era uma mistura de raiva e algo que parecia vulnerabilidade. Clarice, preciso falar com você. Roberto, o que aconteceu ali foi... Vem comigo. Ele a conduziu para fora dos estábulos em direção a um pasto afastado onde não podiam ser ouvidos. Quando pararam, Roberto se virou para ela com uma intensidade que a assustou. Clarice, eu preciso saber uma coisa. O quê? Você tem interesse no Mateus? Roberto, responde, por favor, porque isso está me deixando louco.
A vulnerabilidade na voz dele fez o coração de Clarice se apertar. Não, não tenho interesse romântico no Mateus. Tem certeza? Absoluta. Ele é um colega simpático, mas não sinto nada além de amizade. Roberto respirou fundo, como se estivesse se segurando para não explodir. Desculpa, sei que não tenho direito de ficar com ciúmes. Não tem? Não, porque ainda não te disse claramente o que sinto por você. E o que você sente? Roberto se aproximou dela, ficando tão perto que ela podia sentir o perfume masculino misturado com o cheiro de campo que agora associava a ele. Clarice, que estou me apaixonando por você de uma forma que não planejei e não consigo controlar. Roberto, que desde que você chegou aqui acordo pensando em você e durmo sonhando contigo. Isso complica tudo. Complica, mas não posso fingir que não está acontecendo. Clarice olhou nos olhos verdes dele e viu algo que a emocionou profundamente. Um homem poderoso sendo completamente vulnerável por ela. Um empresário bem-sucedido, admitindo que havia perdido o controle por uma veterinária de 23 anos. Roberto, eu também sinto alguma coisa por você. Sente? Sinto, mas tenho medo. Medo do quê? De misturar trabalho com sentimentos. De ser só mais uma das suas aventuras. De estragar tudo o que construí aqui. Clarice olha nos meus olhos e me diz se isso parece aventura para você. Ela olhou e o que viu a desarmou completamente. Não havia leviandade ali. Não havia interesse casual. Havia algo profundo, intenso, real. Não parece. Porque não é. O que sinto por você é mais sério que qualquer coisa que já senti na vida. Mais sério que o que sentia pela sua ex-esposa. Muito mais sério. Porque com você eu me sinto inteiro novamente. Naquele momento, parados no meio do pasto, com o sol se pondo atrás das colinas, Roberto segurou o rosto de Clarice entre as mãos e a beijou com uma paixão que falava de todos os sentimentos guardados, de todas as noites que havia passado pensando nela, de todas as vezes que havia se segurado para não confessar o que sentia. E quando se separaram, ambos ofegantes e emocionados, Clarice soube que havia ultrapassado uma linha da qual não havia volta e que os próximos meses seriam uma jornada de descobertas que mudaria para sempre sua vida e seu coração. As semanas que se seguiram àquela declaração apaixonada transformaram a Fazenda Santa Helena num cenário de romance discreto, mas intenso. Roberto e Clarice desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares significativos durante reuniões de trabalho, conversas técnicas que duravam mais que o necessário e encontros casuais nos pastos que sempre terminavam com beijos roubados longe dos olhos curiosos dos funcionários. Era um relacionamento que crescia, nas entrelinhas, alimentado pela necessidade de descrição, mas fortalecido pela intensidade dos sentimentos mútuos. «Bom dia, doutora Clarice», dizia Roberto formalmente, quando a encontrava na cozinha coletiva pela manhã. Mas seus olhos diziam coisas muito diferentes do tom profissional. «Bom dia, senhor». «Roberto», respondia ela no mesmo tom, mas o sorriso que iluminava seu rosto entregava completamente o que sentia. Regina observava as interações entre os dois com um sorriso sapiente de quem havia visto muitas histórias de amor florescer ao longo da vida. Esses dois acham que estão disfarçando, comentava baixinho com seu Joaquim. Mas até os cavalos percebem que estão apaixonados. Mateus, por sua vez, havia se tornado mais distante depois da conversa tensa com Roberto. Mantinha a cordialidade profissional com Clarice, mas era óbvio que estava contrariado por ter perdido qualquer chance que achava que tinha com ela. Havia uma atenção constante no ar
sempre que os três estavam trabalhando juntos, como se houvesse uma disputa silenciosa sendo travada. Clarice, disse Roberto numa tarde de quinta-feira, encontrando-a sozinha no estábulo, onde cuidava de um potro com problemas respiratórios, como está o Zeus. Melhorando, a medicação está funcionando, a temperatura normalizou. Ótimo trabalho! Roberto se aproximou dela, verificando se estavam realmente sozinhos antes de segurar sua mão suavemente. Senti sua falta hoje. A gente se viu no almoço, com uma mesa cheia de gente entre nós. Não é a mesma coisa. Roberto, alguém pode ver? Não há ninguém aqui. Ele a puxou para um canto mais reservado do estábulo e a beijou com aquela paixão contida que havia se tornado característica dos encontros deles. Era sempre assim. Beijos roubados, carícias rápidas, palavras de amor sussurradas entre verificações de que ninguém estava observando. Clarice, não aguento mais isso. O quê? Ter que fingir que você é só minha funcionária quando quero gritar para o mundo inteiro que estou apaixonado por você. Roberto, quero poder te levar para jantar fora, te apresentar como minha namorada, dormir contigo na casa sede. A última parte da frase fez Clarice corar intensamente. É muito cedo para isso. Para quê? Para assumirmos nosso relacionamento? Para tudo. Roberto, faz só 3 semanas que nos beijamos pela primeira vez e parece uma eternidade. Para você, talvez, mas eu nunca tive um relacionamento sério. Preciso de tempo. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos escuros com uma intensidade que a desarmou. Clarice, o que preciso fazer para você confiar em mim? Não é questão de confiança. É questão de não estragar as coisas indo rápido demais. E se eu disser que te amo? O coração de Clarice disparou. O quê? Eu te amo, Clarice. Estou completamente apaixonado por você. Roberto, sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca senti algo assim por ninguém. Nem pela sua ex-esposa, nem pela minha ex-esposa. Com ela foi diferente. Foi conveniente. Foi esperado, foi confortável. Contigo é intenso, é real, é o quê? É como se eu tivesse dormido por anos e finalmente acordado. Clarice sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca havia a feito sentir tão especial, tão amada. Eu também te amo, sussurrou ela. Sério? Sério. Também não planejei, também não entendo direito, mas te amo. Roberto a beijou com uma paixão que falava de alívio, de alegria, de todos os sentimentos que haviam sido guardados durante semanas. Era um beijo que selava algo definitivo entre eles, que transformava a atração em compromisso, interesse em amor verdadeiro. Então, vamos assumir isso, disse ele quando se separaram. Como? Vamos contar para todo mundo. Vamos parar de nos esconder. Roberto, e se isso afetar meu trabalho? E se as pessoas acharem que estou aqui só porque você está interessado em mim? Quem pensar isso é idiota. Seu trabalho fala por si só. Você tem certeza? A absoluta. Clarice, você é a melhor veterinária que já trabalhou nesta fazenda. Sua competência não tem nada a ver com nossos sentimentos. Naquela noite, durante o jantar na cozinha coletiva, Roberto fez algo que surpreendeu todos os funcionários. Se levantou da mesa e pediu a atenção de todos. Pessoal, quero compartilhar uma notícia com vocês. Que notícia, Dr. Roberto? Perguntou Dona Regina, com aquele sorriso que dizia que ela já sabia o que vinha por aí. A doutora Clarice e eu estamos namorando. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, antes de explodir em sorrisos, palmas e comentários animados. Era óbvio que todos já haviam percebido o que estava acontecendo e estavam apenas esperando a confirmação oficial. Finalmente! Exclamou Dona Regina.
Já estava na hora de vocês pararem de fingir. Era óbvio que estavam apaixonados, comentou seu Joaquim. A gente torcia por vocês, disse um dos tratadores. A única pessoa que não demonstrou alegria foi Mateus, que terminou de comer em silêncio e saiu da cozinha sem fazer comentários. Clarice percebeu sua reação e sentiu um aperto no peito, porque não queria que sua felicidade causasse tristeza para ninguém. Mais tarde naquela noite, Roberto acompanhou Clarice até a porta da casa dela. E pela primeira vez desde que haviam se conhecido, não se separaram com um beijo rápido e fugaz. Agora que todo mundo sabe, disse ele segurando as mãos dela. Posso te beijar sem olhar para os lados? Pode mesmo. E quando Roberto a beijou ali na varanda da casa dela, sob as estrelas que brilhavam no céu infinito da fazenda, Clarice soube que havia encontrado não apenas trabalho, mas o grande amor da sua vida. Um amor que havia crescido entre cavalos e responsabilidades, que havia florescido apesar da diferença de idade e posição social, e que agora, finalmente, podia ser vivido à luz do dia, sem receios ou escondidos. E quando Roberto se despediu naquela noite, prometendo voltar no dia seguinte, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, mas que ainda precisariam navegar pelas complexidades de unir duas vidas tão diferentes. A vida na fazenda Santa Helena havia encontrado um ritmo perfeito durante o mês que se seguiu ao anúncio oficial do namoro entre Roberto e Clarice. Ela se dividia entre as responsabilidades como veterinária-chefe e as descobertas de estar apaixonada pela primeira vez na vida, enquanto ele redescobria o prazer de acordar todos os dias com algo além do trabalho para motivá-lo. As manhãs começavam com café compartilhado na cozinha coletiva, onde não precisavam mais disfarçar os sorrisos cúmplices e terminavam com conversas longas na varanda da casa-sede, onde Roberto havia começado a dividir com ela não apenas o presente, mas também os planos para o futuro. Clarice, quando seus 8 meses aqui terminarem, o que você quer fazer? Perguntou Roberto numa noite de lua cheia, enquanto observavam os cavalos pastando sob a luz prateada. Não sei. Não pensei muito nisso ainda. Eu pensei. E? Quero que você fique. Para sempre. Roberto, não como funcionária, como minha companheira, como a dona desta fazenda junto comigo. O coração de Clarice acelerou. Roberto estava falando de casamento sem usar a palavra. Estava oferecendo uma vida que ela jamais havia ousado sonhar. Isso é muito sério. É o mais sério que já falei na vida. E o Caio? E a tia Norma? Eles fazem parte do pacote. Quero que sua família seja minha família. Roberto, você tem certeza? Cuidar do Caio é um compromisso para a vida toda. Clarice, quando você ama alguém de verdade, ama tudo o que faz parte da vida dessa pessoa. O Caio não é um problema a ser resolvido. É seu irmão. E se você vai ser minha esposa, ele vai ser meu cunhado. A palavra esposa ficou suspensa no ar entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Clarice sentiu lágrimas se formarem nos olhos ao perceber que Roberto não via sua família como obstáculo, mas como parte natural do futuro que queria construir com ela. Foi exatamente nesse momento de felicidade perfeita que o telefone de Clarice tocou. Era 11 da noite, e ligações naquele horário nunca traziam boas notícias. Quando ela viu o nome de tia Norma no visor, sentiu um frio na espinha que quase a paralisou. Alô, tia! Clarice. Filha, é o Caio. O mundo de Clarice desabou em segundos. O que aconteceu? Ele caiu da cadeira de rodas tentando pegar um livro na estante alta. Torceu o tornozelo e bateu o cotovelo na quina da mesa. Está com muita dor. Está sangrando? Quebrou alguma coisa?
Não está sangrando, mas o tornozelo inchou muito. Trouxe ele para o hospital por precaução. Os médicos vão fazer raio-x. Clarice respirou aliviada, sabendo que não era nada fatal, mas a preocupação continuava esmagadora. Como ele está agora? Bem, conversando normalmente, só com dor. Mas você sabe como eu fico preocupada com essas quedas. Claro, tia, vocês fizeram certo. Eu vou agora. Clarice, não precisa. É longe, já é tarde. Preciso sim. Vou agora! Roberto viu a preocupação no rosto de Clarice e imediatamente se aproximou, segurando-a pelos ombros enquanto ela desligava o telefone. O que aconteceu? Caio caiu e se machucou. Torceu o tornozelo, bateu o cotovelo. Está no hospital fazendo exames. É grave? Não parece, mas eu preciso ir. Preciso estar lá. Vamos? O quê? Vamos para o hospital. Agora! Roberto, você não precisa. É só uma queda simples. Clarice, seu irmão está machucado. E você está preocupada. Claro que vou com você. A viagem até a cidade foi tensa, não pela gravidade da situação de Caio, mas pela avalanche de culpa que tomou conta de Clarice durante o percurso. Ela havia passado 2 meses na fazenda, vivendo sua própria vida, se apaixonando, enquanto Caio continuava na mesma rotina limitada de sempre, dependendo da tia de 62 anos para tudo. Eu deveria estar lá, murmurou ela no carro. Clarice, acidentes acontecem, não é culpa sua. É sim. Caio precisa de supervisão constante. A tia Norma não consegue cuidar de tudo sozinha. Ela cuidou dele perfeitamente bem até agora, mas eu sou a responsável por ele. Sou eu quem deveria estar cuidando. Roberto sentiu um aperto no peito ao perceber aonde aquela linha de pensamento estava levando. Clarice, você não pode abrir mão da sua vida para vigiar seu irmão 24 horas por dia. Posso sim, se for preciso. E o seu trabalho? E nós? Roberto, o Caio é minha prioridade. Sempre foi, sempre vai ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Roberto percebeu que estava diante de um momento crucial do relacionamento deles, onde Clarice teria que escolher entre o futuro que estavam construindo juntos e a culpa que a fazia sentir responsável por cada aspecto da vida do irmão. Quando chegaram ao hospital, encontraram Caio numa maca na emergência, conversando animadamente com tia Norma, enquanto esperava o resultado dos raios-x. Ele sorriu ao ver Clarice e havia algo quase culpado na expressão dele. Oi, mana. Desculpa te fazer vir até aqui por bobagem. Não foi bobagem, Cá. Como você está? Bem? O tornozelo está doendo, mas não acho que quebrou nada. O que aconteceu? Eu quis pegar aquele livro de informática que você trouxe da última vez. Estava na prateleira alta, tentei alcançar da cadeira e perdi o equilíbrio. Caio, você sabe que não pode fazer isso sozinho. Eu sei. Foi burrice minha. Tia Norma se aproximou de Clarice com uma expressão preocupada. Filha, talvez seja melhor você voltar, ficar mais perto, cuidar do Caio pessoalmente. Tia, eu estou ficando velha, Clarice. 62 anos. Não tenho mais os reflexos de antes. A senhora cuida perfeitamente bem dele. Cuido, mas com limitações. Se você estivesse aqui, poderia ajudar com os exercícios, supervisionar melhor. Roberto observou a conversa em silêncio, percebendo que aquele era o momento que Clarice havia temido desde que aceitara trabalhar na fazenda. O momento onde teria que escolher entre suas responsabilidades familiares e sua vida pessoal. Mana, disse Caio suavemente. Quem é esse? Desculpa, Cá. Este é o Roberto. Meu namorado. Caio olhou para Roberto com curiosidade, avaliando o homem que havia conquistado o coração da irmã. O cara da fazenda? O cara da fazenda.
confirmou Clarice. Prazer em conhecer você, Caio, disse Roberto, se aproximando da maca. Clarice fala de você o tempo todo. Ela fala de você também. Disse que você é legal. Espero ser e espero que a gente possa conversar mais quando você estiver melhor. Pode ser, mas primeiro preciso saber se suas intenções com minha irmã são sérias. Roberto sorriu, reconhecendo no tom de Caio a mesma proteção feroz que Clarice tinha por ele. São as mais sérias possíveis. Que bom, porque se você machucar ela, vai ter que se explicar comigo. Naquele momento, o médico apareceu com os resultados dos exames, interrompendo a conversa. Boa notícia, não há fraturas. Apenas uma entorse leve no tornozelo e contusão no cotovelo. Em uma semana, está novo em folha. O alívio foi visível no rosto de todos, mas Clarice percebeu que tia Norma ainda estava preocupada com algo mais profundo que aquela queda específica. Doutor, disse Roberto se dirigindo ao médico, aproveitando que estamos aqui, gostaria de perguntar sobre tratamentos para paralisia cerebral, especificamente se há alguma novidade em termos de terapias experimentais. O médico olhou para Caio, depois para Roberto. Ah, sim. Temos acompanhado alguns estudos internacionais muito promissores. Há uma clínica em Houston que está desenvolvendo um protocolo de células-tronco combinado com fisioterapia robótica que tem apresentado resultados extraordinários. Que tipo de resultados? Perguntou Clarice, interessada. Melhora significativa na mobilidade, coordenação motora, até mesmo recuperação parcial de movimentos que se pensava serem permanentemente perdidos. E quanto custa? É caro, cerca de R$250 mil, incluindo tratamento e internação de 2 meses. Clarice sentiu o familiar aperto no peito ao ouvir o valor. R$250 mil era uma fortuna que nunca conseguiria juntar, mesmo trabalhando na fazenda. Roberto, disse ela baixinho, você não precisa ouvir isso. Quero ouvir, disse ele firmemente. Doutor, esse tratamento é realmente eficaz? Nos casos que acompanhamos, a taxa de sucesso é de 80%. Obviamente, cada caso é único, mas para alguém da idade do Caio, com o tipo de paralisia que ele tem, as chances são muito boas. Roberto olhou para Caio, que ouvia tudo em silêncio, depois para Clarice, que tentava esconder a esperança misturada com frustração. Doutor, como fazemos para encaminhar o Caio para essa clínica? Roberto não, disse Clarice rapidamente. Sim, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Caio, você quer fazer esse tratamento? Quero, respondeu Caio sem hesitar. Sempre quis ter mais independência. Então você vai fazer, eu pago. Roberto, isso é muito dinheiro, protestou Clarice. É o futuro do seu irmão. É a chance de dar a ele algo que vocês sempre sonharam. Mas eu não posso aceitar. Pode sim, porque quando você ama uma família, você cuida dela integralmente. Tia Norma se aproximou de Roberto com lágrimas nos olhos. Moço, o senhor tem certeza disso? A absoluta certeza. Vou fazer os contatos amanhã mesmo. Naquele momento, Clarice percebeu que Roberto não estava apenas oferecendo dinheiro para um tratamento. Estava provando que quando falava em amar sua família, era literal. Estava demonstrando que Caio não era um obstáculo ao relacionamento deles, mas parte integrante do futuro que queria construir. Mas quando saíram do hospital, seu telefone tocou. Era Mateus. Clarice, soube que você teve que sair correndo. Está tudo bem? Está sim. Meu irmão se machucou, mas não foi grave. Que alívio. Precisa de alguma coisa? Posso ir aí te buscar. Não precisa, Mateus. Roberto está comigo. Ah, houve uma pausa significativa. Clarice, quando você voltar, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Que coisa?
Prefiro falar pessoalmente, mas é sobre seu futuro, sobre opções que você talvez não tenha considerado. Depois que desligou, Clarice ficou inquieta. Havia algo no tom de Mateus que sugeria que ele estava planejando algo, e ela tinha a sensação de que sua vida estava prestes a ficar ainda mais complicada. O caminho de volta para a fazenda foi muito diferente da ida. Caio estava liberado do hospital com uma tipóia para o braço, mas o clima dentro do carro era de alívio misturado com expectativa. Roberto havia insistido que todos fossem para a fazenda naquela mesma noite, porque queria que tia Norma e Caio conhecessem melhor o lugar onde Clarice estava trabalhando e vivendo. Mana, esse cara é sério mesmo? Sussurrou Caio no banco de trás enquanto Roberto parava num posto para abastecer. Como assim sério? Ofereceu pagar meu tratamento sem nem me conhecer direito. Ou ele é muito apaixonado por você, ou é maluco? Tia Norma riu baixinho. Eu voto na primeira opção. Vi como ele olha para você, Clarice. E como ele olha? Como o homem que encontrou o que estava procurando a vida inteira. Quando chegaram à fazenda, já era quase 3 da manhã, mas Roberto fez questão de mostrar tudo para Caio e tia Norma. A casa-sede iluminada, os estábulos silenciosos onde os cavalos dormiam, os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava sob a luz da lua. Nossa, disse Caio impressionado, é muito maior do que eu imaginei? E muito mais bonito, acrescentou tia Norma. Clarice, você está vivendo num paraíso. É lindo mesmo. Roberto os instalou em quartos de hóspedes na casa-sede, insistindo que ficariam o tempo que quisessem. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, disse ele. É bom ter família aqui. Na manhã seguinte, Clarice acordou com vozes vindas da cozinha da casa-sede. Desceu para encontrar Roberto, Caio e tia Norma, tomando café juntos, conversando animadamente como se fossem velhos conhecidos. Bom dia, mana. O Roberto estava me contando sobre os cavalos. E ele disse que, quando meu tornozelo sarar, pode me ensinar a andar a cavalo. Caio, você não pode? Pode sim, interrompeu Roberto. Temos cavalos treinados para a terapia. É perfeitamente seguro. Viu? Eu falei que ele era legal, disse Caio, radiante. Naquele momento, seu Joaquim apareceu na cozinha com uma expressão preocupada. Doutor Roberto, o doutor Mateus está aqui. Disse que é urgente. Manda ele entrar. Mateus apareceu na cozinha poucos minutos depois, visivelmente agitado. Cumprimentou educadamente tia Norma e Caio, mas era óbvio que queria falar com Clarice a sós. Clarice, posso falar com você? É sobre aquela conversa que mencionei ontem. Pode falar aqui mesmo? Disse Roberto sem se levantar da mesa. Na verdade, é algo profissional, pessoal. Mateus, qualquer coisa que você tenha a dizer para a Clarice pode ser dito na frente da família dela, disse Roberto com um tom que não admitia discussão. Mateus hesitou, claramente contrariado, mas percebeu que não tinha escolha. Está bem, Clarice, recebi uma proposta de emprego para você. Que tipo de proposta? A Clínica Veterinária Equestre de São Paulo me procurou. Estão montando uma nova unidade e precisam de um veterinário-chefe jovem e competente. Ofereceram R$ 15.000 por mês. Mais benefícios. O silêncio que se seguiu foi tenso. R$ 15.000 por mês. Era ótimo salário. Como eles souberam de mim, eu indiquei você. Falei sobre seu trabalho aqui, sobre como salvou a Estrela Dourada. Ficaram impressionados. Roberto sentiu uma raiva crescer no peito. Você indicou minha funcionária para outro emprego sem me consultar? Ela não é sua propriedade, Roberto. É uma profissional livre para escolher seu caminho. Mateus, disse Clarice, percebendo a tensão entre os dois homens.
Por que fez isso? Porque você tem potencial demais para ficar enterrada numa fazenda no interior. Você merece uma carreira brilhante numa cidade grande. Enterrada? Repetiu Roberto, se levantando da cadeira. Roberto, calma, disse Clarice rapidamente. Não, Clarice, deixa eu entender. O Mateus acha que trabalhar aqui é ser enterrada? Acho que ela pode ter muito mais, respondeu Mateus desafiadoramente. Em São Paulo, ela teria contato com os melhores veterinários do país, tecnologia de ponta, casos complexos. E aqui ela tem o quê? Cavalos de segunda categoria. Aqui ela tem você, e isso pode estar limitando ela profissionalmente. A acusação atingiu Roberto como um soco no estômago, porque tocava numa insegurança que ele tentava esconder. E se Mateus estivesse certo? E se ele estivesse sendo egoísta ao querer manter Clarice numa fazenda isolada, quando ela poderia ter uma carreira brilhante numa cidade grande? Mateus, disse Clarice firmemente, você não tinha direito de tomar essa decisão por mim. Não tomei decisão nenhuma. Apenas apresentei uma oportunidade. Uma oportunidade que você criou pelas minhas costas. Clarice, você tem 23 anos. Não pode desperdiçar sua juventude profissional por causa de um relacionamento. Meu relacionamento não é desperdício. Não? Então por que você estava pensando em abandonar tudo ontem no hospital? Por que sua primeira reação foi voltar para cuidar do seu irmão em vez de confiar que Roberto cuidaria da situação? A observação atingiu Clarice em cheio, porque era parcialmente verdadeira. Por alguns momentos no hospital, ela realmente havia considerado abandonar a fazenda para voltar a cuidar pessoalmente de Caio. Roberto percebeu a hesitação dela e sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Clarice, Roberto, não é isso. É sim, insistiu Mateus, porque no fundo você sabe que não pode construir uma vida baseada na dependência financeira de um homem, mesmo que esse homem seja Roberto Damasceno. Chega, disse Caio firmemente. Vocês estão falando da minha irmã como se ela fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Clarice, Caio, você não entende? Entendo perfeitamente. Você quer minha irmã para você e está tentando sabotar o relacionamento dela. Mateus corou porque Caio havia ido direto ao ponto. Não é isso? É sim. E sabe o que mais? Minha irmã não precisa da sua proteção. Ela sabe muito bem o que quer. E o que você quer, Clarice? Perguntou Roberto, com uma vulnerabilidade na voz que partiu o coração dela. Clarice olhou para Roberto, depois para Mateus, depois para sua família que a observava em silêncio. Era um momento de decisão que definiria não apenas seu futuro profissional, mas o futuro do amor que havia encontrado de forma tão inesperada. Quero ficar aqui, disse ela finalmente. Quero ficar com Roberto, quero trabalhar nesta fazenda, quero construir uma vida aqui. Clarice, você tem certeza? Perguntou tia Norma suavemente. Absoluta, porque encontrei aqui não apenas trabalho, mas uma família. E não vou trocar família por carreira. Roberto se aproximou dela e a beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo que falava de alívio, gratidão e amor profundo. Quando se separaram, Mateus estava saindo da cozinha em silêncio, claramente derrotado. Mateus, chamou Clarice. O quê? Obrigada pela oportunidade, mas meu coração já fez a escolha. E quando Mateus saiu da fazenda naquela manhã, todos souberam que uma fase havia terminado e outra estava começando. Uma fase onde Clarice e Roberto poderiam finalmente planejar um futuro juntos, sem interferências externas, sem dúvidas sobre prioridades, apenas com o amor sólido que haviam construído entre cavalos, responsabilidades familiares e a certeza
de que haviam encontrado um no outro a pessoa com quem queriam envelhecer. 3 meses depois, a fazenda Santa Helena havia se transformado no verdadeiro lar que Roberto nunca imaginou que pudesse ter novamente. Caio havia voltado de Houston 2 semanas antes, com mobilidade significativamente melhorada, conseguindo caminhar distâncias maiores com apenas uma bengala e demonstrando controle muito melhor do braço esquerdo. O tratamento experimental havia superado as expectativas, devolvendo a ele uma independência que fazia seu sorriso brilhar ainda mais. Roberto, você tem certeza de que posso trabalhar na administração da fazenda? Perguntou Caio numa manhã de segunda-feira, sentado na mesa do escritório com planilhas espalhadas à frente. Absoluta. Você tem talento natural para números e organização, e preciso de alguém de confiança cuidando da parte administrativa, mas eu nunca administrei uma fazenda. Eu te ensino, e você já está aprendendo rápido. Era verdade. Nas 2 semanas desde que assumiram o cargo, Caio havia organizado o controle de estoque, modernizado o sistema de pagamentos e até sugerido melhorias na logística que Roberto não havia pensado. Havia encontrado não apenas um trabalho, mas uma vocação. E sabe o que mais? Disse Roberto com um sorriso maroto. A filha do seu Antônio, da fazenda vizinha, perguntou por você ontem. Caio corou imediatamente. A Larissa? A Larissa. Disse que achou interessante a forma como você organizou a planilha de reprodução dos cavalos. Ela entende de cavalos? É veterinária também. Se formou ano passado e está ajudando o pai na fazenda da família. Tá. Roberto riu ao ver a timidez do cunhado. Caio, por que não convida ela para almoçar aqui domingo? Dona Regina adora cozinhar para visitas. Você acha? Acho. E sua irmã vai aprovar. Ela quer ver você feliz. Falando em Clarice, Roberto a encontrou no estábulo principal, onde examinava uma égua que havia apresentado sinais de cólica na madrugada. Ela estava concentrada, ouvindo os ruídos intestinais com um estetoscópio, completamente absorta no trabalho que amava. Havia algo na competência dela, na forma como tratava os animais com carinho e precisão, que ainda fazia o coração dele acelerar mesmo depois de meses juntos. Como está a princesa? Perguntou ele, se aproximando. Melhor, era só um bloqueio menor. Com a medicação e dieta líquida por 2 dias vai ficar boa. Ótimo trabalho, doutora. Obrigada, senhor patrão. Roberto sorriu ao ouvir o tom brincalhão dela. Patrão? Pensei que agora fôssemos parceiros. Somos. Mas você ainda assina meu salário. Não por muito tempo. Havia algo no tom de Roberto que fez Clarice parar de mexer nos medicamentos e olhar para ele com curiosidade. Como assim não por muito tempo? Nada. Deixa para lá. Roberto Damasceno. O que você está tramando? Quem disse que estou tramando alguma coisa? Esse sorriso. Esse sorriso que você faz quando está planejando alguma surpresa. Roberto riu, percebendo que Clarice havia aprendido a lê-lo como um livro aberto. Não posso mais fazer cara de surpresa que você descobre tudo, porque te conheço e sei que está aprontando alguma, talvez. Roberto. Paciência, doutora Clarice. Algumas surpresas valem a pena esperar. Naquela tarde, Roberto desapareceu por algumas horas, voltando apenas no final do dia com um sorriso misterioso que deixou todos da fazenda curiosos. Ele havia passado a tarde na cidade visitando uma joalheria que seu pai frequentava, escolhendo algo que havia planejado comprar desde o primeiro mês que Clarice chegara à fazenda. Clarice, disse ele depois do jantar, quando estavam sozinhos na varanda da casa-sede. Quer dar uma caminhada? Para onde? Para o nosso lugar.
Clarice soube imediatamente que ele se referia ao pasto onde haviam se beijado pela primeira vez, onde haviam se declarado, onde toda a história de amor deles havia realmente começado. Era um lugar sagrado para os dois, onde sempre iam quando queriam conversar sobre coisas importantes. A lua estava cheia, iluminando os pastos com uma luz prateada que tornava tudo mágico. Os cavalos pastavam tranquilos, algumas éguas com potros ao lado, a vida seguindo seu curso natural enquanto eles caminhavam de mãos dadas pelo mesmo caminho que haviam percorrido tantas vezes. Clarice, disse Roberto quando chegaram ao local exato onde tudo havia começado. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Estou ouvindo. Nos últimos meses, você transformou minha vida de uma forma que eu nunca achei que fosse possível. Me fez lembrar que eu podia ser feliz, que podia amar de novo, que podia ter esperança no futuro. Roberto, você trouxe vida para esta fazenda, para esta casa, para mim. Você e sua família se tornaram a razão pela qual eu acordo todos os dias animado para viver. Clarice sentiu lágrimas se formarem nos olhos, percebendo aonde aquela conversa estava levando. Roberto, o que você está dizendo? Roberto se ajoelhou ali mesmo no meio do pasto, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo que continha o anel mais bonito que Clarice já havia visto na vida. Era um solitário clássico, elegante, mas não ostensivo, exatamente do tipo que ela escolheria se pudesse. Estou dizendo que quero passar o resto da minha vida te amando. Quero acordar todos os dias do seu lado. Quero envelhecer contigo. Quero construir uma família contigo. Roberto, Clarice Moreno, você aceita casar comigo? Aceita ser minha esposa, minha companheira, a dona desta fazenda ao meu lado? As lágrimas desceram pelo rosto de Clarice, sem que ela pudesse controlar. Ali estava o homem que havia mudado sua vida completamente, que havia salvado não apenas ela, mas toda sua família, ajoelhado diante dela sob a luz da lua, oferecendo um futuro que superava todos os sonhos que ela jamais havia ousado ter. Aceito, sussurrou ela. Aceito sim. Roberto colocou o anel no dedo dela, com mãos que tremiam de emoção. Depois se levantou e a beijou com toda a paixão acumulada de meses de amor crescente. Era um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma promessa de felicidade compartilhada. Eu te amo tanto, murmurou ele contra os lábios dela. Eu também te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Quando voltaram para a casa de mãos dadas e com Clarice admirando o anel que brilhava na sua mão, encontraram Caio e tia Norma esperando na varanda com sorrisos cúmplices. Finalmente! Exclamou tia Norma. Já estava na hora. Vocês sabiam? Perguntou Clarice. Clarice, o Roberto pediu minha permissão para casar com você semana passada, disse Caio. Como se eu fosse negar. E me pediu conselhos sobre qual tipo de anel você gostaria, acrescentou tia Norma. Acertamos? Acertaram perfeitamente. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Uma cerimônia no jardim da fazenda com todos os funcionários, alguns amigos próximos e uma festa que Dona Regina organizou com a eficiência de quem havia esperado anos para ver aquela celebração. Clarice usou um vestido simples, mas elegante, e Roberto chorou quando ela apareceu caminhando pelo jardim onde haviam se apaixonado. Eu, Roberto Damasceno, prometo te amar na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Prometo cuidar de você e da sua família como se fossem meu sangue e construir contigo uma vida baseada no amor, no respeito e na cumplicidade. Eu, Clarice Moreno, prometo te amar até o último dia da minha vida. Prometo ser a esposa que você merece,
a companheira que você precisa e construir contigo a família dos nossos sonhos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Roberto beijou Clarice enquanto os cavalos relinchavam no pasto próximo, como se soubessem que estavam testemunhando o coroamento de uma história de amor que havia começado com necessidade e florescido em felicidade verdadeira. Um ano depois, Roberto encontrou Clarice no mesmo pasto onde haviam se beijado pela primeira vez, onde ele havia pedido ela em casamento, observando o pôr do sol que tingia tudo de dourado. Ela estava mais bonita que nunca, usando uma blusa solta que acentuava a barriga arredondada de 6 meses de gravidez. "Em que está pensando?" perguntou ele, abraçando-a por trás. "Em como a vida mudou. Há 2 anos eu era uma veterinária desesperada que trabalhava 16 horas por dia. E agora? Agora sou uma esposa feliz, esperando o primeiro filho, trabalhando no lugar que amo com o homem que amo. Sem arrependimentos? Nenhum. E você?" Roberto olhou para a fazenda, que havia se tornado um verdadeiro lar, para a mulher que carregava seu filho, para a vida que haviam construído juntos. Só um. Qual? Não ter conhecido você antes, não ter tido mais tempo contigo? Bobinho, nos conhecemos no momento certo, quando os dois estávamos prontos para isso. E quando Roberto beijou sua esposa ali no pasto, onde tudo havia começado, com seu filho crescendo no ventre dela e toda uma vida de felicidade se estendendo à frente, soube que havia encontrado algo muito raro, um amor verdadeiro, uma família verdadeira e a certeza de que algumas histórias realmente têm finais felizes para quem tem coragem de acreditar no poder transformador do amor. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Clarice e Roberto nos mostraram que, às vezes, o amor chega quando menos esperamos, que cuidar de quem amamos é privilégio, não sacrifício, e que 2 pessoas certas podem construir um paraíso em qualquer lugar quando têm amor verdadeiro para uni-las. Comente também qual parte mais te emocionou. Que nota você daria para esta história? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa que mostram que milagres acontecem para quem acredita no poder do amor. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração. Porque às vezes o amor chega disfarçado de necessidade, cresce regado pela bondade, sobrevive às tempestades da vida e floresce para sempre no coração de quem teve coragem de abrir mão do medo para abraçar a felicidade que o destino oferece quando menos esperamos. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Clarice e Roberto nos mostraram que quando 2 pessoas se encontram com propósito de cura mútua, podem construir algo mais bonito do que jamais sonharam sozinhas. Que a bondade ainda existe no mundo e que cuidar de quem amamos não é sacrifício, é o maior privilégio que podemos ter. Comente também qual parte mais te emocionou. Que nota você daria para esta história? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que mostram que milagres acontecem todos os dias para quem tem fé no amor. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente.
Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.